Boa tarde. Essa reunião é da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Declaro aberta a reunião e solicito para que o membro da comissão faça a leitura do referido projeto. Ofício número 009/2018. 2 Córregos, 7 de fevereiro de 2018. Senhor Presidente, anexo para apreciação dessa Igreja-Casa, estamos enviando o projeto de lei que estabelece normas para a concessão de auxílio pecuniário para custeio de transporte de estudantes no ano de 2018 e da outras providências. Como ocorre todo início de ano, o projeto de lei dessa natureza é encaminhado a essa Igreja-Casa com o fim de autorizar o auxílio pecuniário aos estudantes. O objetivo do auxílio pecuniário é auxiliar estudantes de ensino superior que residem em 2 Córregos e frequentam diariamente estabelecimentos de ensino em cidades da região, fazendo uso de transporte coletivo fretado. Há esforço da administração no sentido de, ao menos, custear para a parcela que realmente precisa, pelo menos 50% do valor que paga mensalmente para fretamento de ônibus e vans. Todavia, a presente norma legal circunscreve o benefício a quem frequente escolas num raio de até 120 quilômetros de 2 Córregos, região abrangida pelas cidades de Bauru, São Carlos, Araraquara e Piracicaba. Mais que isso, contempla a parcela que se utiliza de transporte coletivo fretado, à exceção de algumas situações especiais, como o uso em apenas um dia por semana de transporte coletivo de linha regular. Ainda estabelece 2 situações especiais, como aquela relacionada a estudantes com deficiência física e a destinada a estudantes do Conservatório Musical de Tatuí, estes obrigatoriamente vinculados à banda musical municipal. Mas não se ouvide que a situação relacionada aos estudantes do Conservatório de Tatuí é decorrente de outra lei que possibilitava ao município levar os estudantes àquela localidade. Mas o custo acabava sendo altíssimo, o que impôs o custeio fosse abarcado nessa legislação que concede auxílio pecuniário aos estudantes, porém mantidas as condições da lei concessora originária. Em outras palavras, é preciso que o beneficiário, entre outras condições, esteja integrando o quadro de músicos da Banda Municipal de 2 Córregos e que se submeta ao controle daquela instituição. Enfim, no padrão adotado na legislação que está sendo submetida a essa Igreja-Casa, será possível, e só assim será possível, continuar contribuindo com os universitários que viajam regularmente, pelo menos com 50% do valor que pagam pelo fretamento das conduções que os transportam, ressalvando, inclusive, que até esse contingente cresce a cada ano. Tendo em vista a natureza do projeto e para que seja possível a adoção do necessário para que os estudantes possam ter a devolução do desembolso relativo ao mês em curso, pede-se a essa Igreja-Casa que o analise até a sessão prevista para o dia 26, próximo futuro. Sem mais, aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os nobres pares protestos de respeito e distinta consideração. Atenciosamente, Rui Fávaro, Prefeito Municipal. Peço à relatora que leia o parecer. Parecer 005 de 2018, Comissão de Educação e Saúde e Assistência Social. Proposituras. Projeto de Lei número 009 de 2018. Estabelece normas à concessão de auxílio pecuniário para custeio de transporte de estudantes no ano de 2018 e da outras providências. Parecer final. Conforme convocação da presidência desta Casa, para o expediente da 3ª sessão extraordinária e de acordo com o artigo número 41 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a relatora desta comissão, sabendo da importância deste auxílio pecuniário para estudantes que frequentam o ensino superior em cidades da região, diariamente e fazendo uso de transporte fretado, emite parecer nesta data favorável ao projeto de lei acima descrito. Portanto, após análise, entende que,
nos processos de responsabilidade desta comissão, tudo está de acordo com as leis vigentes. 2 Córregos, 15 de fevereiro de 2018. De acordo. Só uma coisa, pelo que eu percebi aqui, que nós digitamos sessão extraordinária. Então, eu acho que vai precisar redigir novamente para a sessão ordinária, né? Tá certo? Obrigada. Sobre o parecer, favorável? Favorável. Então vai ser feita a correção e aí os membros dessa comissão assinam. Vamos passar para o próximo projeto. Ofício número 011, 2018. 2 Córregos, 8 de janeiro de 2018. Senhor Presidente, com as homenagens devidas, estamos encaminhando para a apreciação dessa Igreja-Casa o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a pagar subvenção à Associação SOS, Assistência Animal, no exercício de 2018 e da outras providências. Desnecessário discorrer sobre o trabalho que realiza no município, a instituição, a Associação SOS Assistência Animal, na proteção e na promoção do bem-estar, principalmente de cães e gatos abandonados. Essa também é uma atribuição que diz respeito ao serviço público, porém que, pela multiplicidade de ações, nem sempre é possível aos órgãos da administração realizá-lo com a mesma eficiência de instituições com fins não econômicos, como a em questão, fazendo uso de profissionais abnegados que abraçam a causa. Diante desse quadro, a instituição mencionada apresentou à administração proposta de manutenção de abrigo para promover a realização de cuidados com animais maltratados, desnutridos ou machucados ou resgatados do abandono. Como se verifica pela relevância do trabalho, os valores envolvidos são plausíveis e passíveis de atendimento, ainda que com esforço da administração ante o cuidado que deve ter o gestor para manter as contas públicas em ordem, especialmente em tempos onde a incerteza ainda prevalece no plano econômico. Para atendimento, portanto, é necessário, consoante o disposto na legislação federal em vigor, a formalização de parceria por meio de termo de fomento e ou colaboração para o que se busca autorização por meio da presente proposta de lei, à vista da existência de interesse público. Sem mais, para a oportunidade, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e nobres pares protestos de respeito e distinta consideração. Por favor, o prefeito municipal. Antes da relatora ler o parecer, só para deixar claro que o valor desse repasse é R$ 17.596,50. Parecer 013 de 2018. A Comissão de Educação e Saúde e Assistência Social. Proposituras. Projeto de Lei número 011 de 2018. Autoriza ao Executivo Municipal a pagar subvenção à Associação SOS Assistência Animal no exercício de 2018 e da outras providências. Parecer final. A propositura em análise não apresenta óbice quanto aos procedimentos formais. De modo geral, apresentam os requisitos necessários ao projeto legislativo. Considero também ser um trabalho de grande valia para o município e pela referida entidade estar há vários anos na luta pela causa animal. Emito, nesta data, um parecer favorável. De modo, o projeto está apto a ser submetido ao plenário para ser deliberado sob o viés político. 2 Córregos, 21 de fevereiro de 2018. Parecer favorável? Favorável. Parecer favorável. Vamos passar para o terceiro e último projeto desta comissão. Projeto de Lei do Legislativo número 3, de 5 de fevereiro de 2018.
dispõe sobre o sepultamento de animais domésticos em cemitérios do município de Dois Córregos e dá outras providências. A Câmara Municipal de Dois Córregos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o sepultamento de animais domésticos em campas e jazigos localizados no cemitério público do município de Dois Córregos. Parágrafo único. O sepultamento destina-se prioritariamente aos animais de estimação da família do concessionário da campa ou jazigo. Artigo 2º. As disposições, taxas administrativas e regras para o sepultamento deverão ser regulamentadas pelo órgão municipal responsável pelo controle de cemitério público do município de Dois Córregos. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo de 30 dias, contados da data da publicação. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Dois Córregos, 5 de fevereiro de 2018. Projeto de autoria do vereador Nelson Alex Parente. Solicito da relatora que inicie o parecer. Parecer 006 de 2018. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, proposituras. Projeto de Lei do Legislativo 003 de 2018. Dispõe sobre o sepultamento de animais domésticos em cemitérios no município de Dois Córregos e dá outras providências. Parecer final. Conforme convocação da presidência desta Casa, para o expediente da segunda sessão ordinária e de acordo com o artigo 41 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a relatora desta comissão, sabendo da grande repercussão do projeto em vários setores da sociedade, a mesma, no momento, não emite parecer nem favorável e nem desfavorável, uma vez que seria necessário mais tempo para que o projeto seja avaliado nos âmbitos social, científico, jurídico, religioso e político. Solicitando, portanto, da presidência desta Casa um maior tempo para o estudo do referido projeto e ainda que seja feita uma audiência pública. Dois Córregos, 21 de fevereiro de 2018. Como esse é um projeto bem polêmico, que vem movimentando nossa cidade, o senhor gostaria de usar a palavra? Gostaria. Um minuto só. Nós estamos no meio de uma polêmica de verdade. A gente tem conversado sobre isso. Existem muitas coisas que são consideradas aqui. Nós já falamos isso também separadamente, antes de vir para cá. Agora, claro, nós estamos com o sinal da internet aberta. Eu acho que todo mundo está nos ouvindo. O meu posicionamento com relação à criação dessa lei é contrário. Mas eu tenho uma coisa que eu concordo com a relatora, com a vereadora Marta. Profundamente, aliás, ela não colocou nem posicionamento contrário, pelo amor de Deus, vamos justificar aqui. Ela não colocou nem contrário nem favorável, ela fez um pedido. O debate público, a audiência pública. Eu acho extremamente importante esse debate, porque reunido com algumas pessoas, pastores, líderes religiosos dessa cidade, além dos pastores, outros líderes religiosos, todos eles têm muito a acrescentar nesse debate, nessa discussão. E não é por conta da religião, é por conta da tradição, por conta dos costumes, por conta de como a nossa cidade é. Nós não podemos desconsiderar aquilo que as pessoas pensam a esse respeito quando elas dizem que elas não se sentiriam confortáveis de saber que ao lado do ente querido dela sepultado, existe um animal sepultado. Aos olhos dela, pode ser uma coisa chocante. Muitas e muitas pessoas amam apaixonadamente os seus animais, os seus petzinhos, mas outros amam animais estranhos até à nossa convivência, normalmente, no dia a dia. Todos eles terão o direito de fazer isso se eles tiverem o seu local de sepultamento. Foi uma das coisas que me questionaram. Porque eu tenho um animal grande, eu tenho um animal pequeno, eu crio uma jiboia. Eu vou enterrar a jiboia no cemitério. Parece que essas coisas não fazem sentido. Mas elas fazem porque são perguntas, são questionamentos.
E as pessoas têm todo o direito de questionar exatamente por estarmos num movimento e num momento democrático. É isso que eles querem. Então, ainda que o meu parecer de pronto seja contrário, eu tenho as minhas convicções com relação a isso, jamais eu conseguiria ver a coisa dessa forma, a possibilidade de estar fazendo sepultamento de uma... Algumas pessoas, inclusive, me questionaram, porque tentaram trazer a coisa apenas para o lado da fé, vereadora. Tentaram trazer apenas para o lado da fé. Nós temos uma fé igual, parecida. E, de repente, as pessoas que tentaram trazer a coisa para esse lado. E não é esse lado. O meu pai, por exemplo, ele não crê da mesma maneira que eu. Ele não tem a mesma fé que eu. Não é o mesmo, a mesma religião, vamos dizer assim. Meu pai tem uma outra crença, uma outra religião. No entanto, com relação a sepultamento de animais, ele pensa da mesma maneira que eu. E se eu tenho um homem de 82 anos de idade que pensa, eu tenho também que abrir espaço para que esse homem de 82 anos de idade fale. Se eu tenho um grupo de vários segmentos religiosos na cidade, católicos, evangélicos de várias linhas, e todos eles querem sentar e discutir isso, eu preciso ouvi-los. Então, vamos fazer uma audiência e vamos falar sobre isso. A princípio, tudo que eles puderem trazer serão perguntas não apenas baseadas na fé, porque eu também percebi isso na nossa conversa e nas nossas discussões. Ninguém ficou baseado apenas na fé. Eles se lembraram do passado. Eu creio que eu seja o mais velho de todos os vereadores da Câmara. Quando eu era mais jovem, nós víamos a coisa de um sepultamento de uma maneira muito diferente. Havia um respeito tão grande. Eu lembro, agora há pouco a gente estava conversando, né, Leonardo? E a gente estava dizendo, em finados não fazia nem barulho. Era um respeito pelos que tinham morrido. Será que nós deixamos isso totalmente de lado? Não, não é isso que está se deixando de lado. Talvez a preocupação com uma causa completa e totalmente justa, como é a causa animal, tenha levado a gente a ter que debater esse tipo de coisa, porque também é justo o parecer de cada pessoa. Também é justo o pensamento de cada líder religioso ou não. Também é justo o pensamento daquela senhora de 82 anos de idade que não consegue se desligar do seu animalzinho, mas não quer ele sepultado com ela. Ao mesmo tempo que também é justa a causa daquele que acha que isso é possível. Como equacionar isso? Só não pode se levar isso para o lado do desrespeito. Vamos encontrar isso, talvez debatendo isso publicamente. Certo? Eu sou favorável ao seu parecer, ainda que seja totalmente contrário à lei de maneira definitiva. Gostaria da palavra? Gostaria. Eu só queria deixar bem claro que o que acontece, e é muito importante isso que está acontecendo hoje na nossa cidade. A Câmara, na verdade, é para isso. Ela vem para debater o que é melhor para a comunidade. E a comunidade tem que participar conosco através da audiência pública, pastor. É esse meu ponto de vista. E faço uso das palavras do senhor, que realmente é isso. Tem idosos que não concordam, precisamos ouvi-los. Tem jovens que concordam, precisamos ouvi-los. Para quê? Para chegar no consenso para o melhor. Porque a prefeitura hoje enfrenta problemas também. Quando eles são chamados, que são encontrados animais mortos, onde é colocado esses animais? Precisamos trazer a prefeitura aqui para responder isso para nós. Né? Trazer os representantes dos seus... os diretores, para ver onde está sendo colocado esses animais. Então, tem muita coisa que precisa ser falada, ser discutida, para quê? Para que a gente chegue no melhor consenso. Foi isso que eu quis dizer nesse... Não é um parecer, na verdade. Eu estou comunicando, né, o presidente dessa casa, que nós precisamos de toda essa discussão. Porque a Casa de Leis é para isso, é para ter discussão, é para o povo vir, é para o povo participar, é para o povo nos procurar, é para o povo conversar. Nós estamos aqui apenas representando a população. Então, era isso que eu queria deixar claro. Bom, para finalizar, também gostaria de deixar minha opinião. Eu sou favorável também a essa audiência pública, trazer o povo para trazer ideias, para debater, para trazer opiniões. Realmente essa Casa de Lei é feita para isso. O povo que nos elegeu é detentor também do voto, da palavra, que é através deles também que a gente vota, que a gente leva a nossa opinião ao público. Então,
como a Marta falou, a prefeitura hoje não tem um local para enterrar esses animais. Também não acho justo, tem que trazer a prefeitura para poder alinhar uma situação dessa e procurar um local adequado que seja para fazer, já que já está destinando uma área aí, um centro de zoonose, para se montar na prefeitura, uma área até considerada de terra aí, e que lá dê para fazer o cemitério dos animais, vamos junto achar uma saída. Eu acho que o Alex, ele não foi maldoso nessa colocação que ele fez, na verdade está sendo crucificado por uma atitude dele aí, que ele, na verdade, ele defende a causa animal e ele só está pensando no bem-estar dos animais, das pessoas que defendem essa causa. Então, eu acho que essa colocação dele, vamos achar soluções. Às vezes citou o cemitério, um lugar para colocar, para fazer o enterro desses animais, mas podemos estudar, levar isso junto com o povo aí nessa audiência e tentar arrumar um espaço próprio, que fazer um cemitério só de animais. Eu acho que junto nós vamos achar a solução para isso daí, sem polemizar, sem detonar ninguém. Eu acho que a gente não precisa disso daí, temos que ter respeito uns com os outros. O importante é a gente conseguir chegar num denominador comum lá no final e conseguir resolver esse embate aí, essa polêmica que tanto vem aí debatendo e colocando. Várias pessoas até me perguntam se o projeto já foi votado, já saíram espalhando que os vereadores já aprovou o projeto em primeira sessão, que já passou pela sessão. Na verdade, o projeto só foi lido, não tem nada votado. Hoje nós estamos só dando um parecer do projeto, pedindo audiência pública, pedindo para trazer o povo aqui para explicar, o povo aqui para trazer sua opinião, para a gente chegar num denominador comum aí junto com o presidente, para a gente ver como que vai ficar essa lei aí. Isso é lindo, né, Mari? Isso é democracia. Isso se chama democracia. Muito obrigado. A nossa sessão de Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social está encerrada e eu convoco a Comissão de Justiça e Redação. Projeto para mim, Ju. Acho que o que nós já lemos não precisa ler de novo, né? Acho que, na verdade, só coloca a palavra, porque a Cristina não falou. Então, dispensa esses três aqui, tem esses três. E esse está aqui no canto. Esses aqui são os mesmos, então, acho... Sei lá, o presidente que veio aí. Para a gente já, acho que falar já dos pareceres dos três primeiros, que já foi lido. São 6. Então, mas quais são são 6. os... Eu acho que ela tem de todos, eu acho 6. Comissão. Porque como ficou lá o envelope, pega para mim, vai. Já está pronto os pareceres? Dela, será? Então, o Leonardo ia deixar montado para ela não conferir. Eu espero que ela tenha feito isso nesse período. Porque os 3 primeiros é os 3 agora que nós votamos. E tem mais 3 projetos que a gente tem que dar o parecer. Esse aqui. Mas isso tem que ler. Esse tem que ler. É a Feira do Produtor. Serviço voluntário. Minuto parlamentar. Seus pareceres para mim, só para ver se vocês têm de todos. Setor de todos, né? Os 3 primeiros foram os 3. Então, vamos lá. Tá? Esse daqui, Minuto parlamentar. Parlamento Parlamentar, voluntário, regulamento de funcionamento da Câmara, depois tem o do ASOS e tem o do 5. Nós vamos ter que dar parecer do 5. Deixa eu ver se pode com você não tem. Não é do 6? São 6. Não, acho que é a comissão unidade de 1. Tem um que não vai. Aquele projeto Do voluntário? Não. Puxa, projeto da tribuna. Da tribuna. É só a mesa aqui.
Esse daqui não está aqui. Não, é aqui vocês. Será que você não misturou lá o cemitério? Aí não está no Ele cemitério? aqui. Olha lá. Deixa eu ver lá. Ele não tá lá. Deixa eu ver. Vamos ver o que a gente tem de favorável? Que não tem, né? Aqui tem, ó, os 3 pareceres O SOS. do SOS, O minuto parlamentar. os recursos para da SOS, Tá aqui. da- Voluntário. os 50% do transporte. O do transporte tem emendas e a gente vai deixar para fazer o parecer, porque esse do transporte vai ser colocado em regime de urgência na segunda. Não estou sabendo, Cris. Eu também vou colocar emenda, mas eu tenho que ler o parecer hoje. Depois a emenda parecer. vai ser falado. Não tem nada a ver com Você vai seguir a linha da marca. O do cemitério a gente não fez porque a gente não sabia como seria a decisão. Ah, tá. Então, Você escreve uma folha em branco, os Tá. 3 assinam, digita e depois vocês assinam em pronto. Se você quiser fazer desse jeito, se você quiser seguir aquela linha, vai estar pronto. A gente imprime lá. Imprime para a gente dar uma olhadinha. Aí eu só... É o seguinte, ó. O Qual Ministran vocês e o preferem? Dinho não são... Não tem são, condição. eles começam às 6 da Eles deles. 6 horas. A gente vai ter que fazer o nosso e depois eles... Eu acho que esses daqui, eles são favoráveis, não é? O minuto parlamentar. Mara, você chegou a ver isso? Alguma O coisa? minuto parlamentar é aquele que a gente vai escrever um texto na rádio, os 9, todo dia, um textinho. Todo mundo é favorável. Então agora eu vou ler o projeto, a gente já favorável, Então, favorável. isso. gente. eu queria pensar no que a gente é favorável. Nós somos favoráveis ao Um minuto? minuto, nós somos favoráveis na comissão anterior. Nós somos favoráveis Ao voluntariado? voluntário. Não, voluntário não passou por nós. Nós somos favoráveis ao reajuste Pecuniário do do transporte. transporte, Favorável, mas com emenda. certo? Mas a emenda não entra agora. A emenda Agora, a gente- não tem problema. Você é favorável ao parecer. Ao Emenda parecer, é outro entendeu? passo que você faz Tá, que é nós somos anexada no favoráveis a A projeto. partir de amanhã você pode Tá? protocolar as Isso, é emendas. protocolar Isso as daí. Ela emendas. vai processar. E A subvenção foram do dois. SOS. Aí nós colocamos, foi favorável. E aqui você está falando também de ser favorável Ali do tá minuto faltando parlamentar. subvenção dos animais ali São também. 3. Cadê a subvenção? Dela. Tá lá. Tá aqui. Favorável também. Então, ó, É, subvenção para SOS é isso. Isso aí é do Custeira, né? Esse já está na sua mão. Tá, isso aqui também não tem nada contrário. São 4 favoráveis aqui. 4. Concorda comigo, Marco? 4. A única que é o... Isso aí dá feio. Eu também sou favorável. Então, Eu sou favorável, vai mas ser eu o queria- cemitério. Hã? Eu acho que é 5 Só não fica favorável e o problema do cemitério. É. Eu não sei o parecer que ela fez aí. Então, aqui está o da marca, que era a vida deles. O sol está baixo, eu achei que não está tão. O SOS Animal, o auxílio de estudantes, vai ler de novo, né? E o do cachorro e o do cemitério não vai ler. O que vai ler aqui? Da feira, do produtor. Como pode ter um parecer que não é nem favorável nem desfavorável? Quando eu perguntei para ela antes de fazer, ela está emitindo a opinião dela, tem que ser em documento de parecer. Mas é favorável ou desfavorável? Não, é nenhum nem nem outro. nem outro, ela está pedindo audiência Porque ela está pedindo pública. audiência Ela tá pedindo pública para ela ver audiência se ela vai ser ó. favorável ou desfavorável. Ela Ela tá dizendo justificou no final depois. que ela quer mais tempo para estudar e audiência pública. Ela justificou depois no Esse microfone. mais tempo, e mais é com a vista. Exatamente, é isso que eu ia falar. Pronto. Você pode pedir vista do projeto, É que você eu fiz pode mais pedir do que eu vista faço. para que ele vá adiante. Não. Que é aquele microfone que vocês escutam. Ah, pode ligar, pô. Eu acho que já pode deixar até ligado. Porque... Deixa ligado, acho que não tem problema nenhum. Então vai estar. Beleza. Eu acho assim, ó, que a questão da audiência pública já está mais do que claro com a opinião popular, né? Que há um descontentamento da sociedade em relação a isso. E aí,
mérito da questão, democraticamente falando, embora uma opinião pessoal que eu possa ter ou não, eu acho que o projeto, nesse momento, culturalmente, sem um trabalho de conscientização, ele é desfavorável nesse momento. Talvez ele possa ser revisto, ele possa ser olhado, não... Eu acho que uma audiência pública... Eu só acho que a gente tem que... Debate. Não, eu acho que não. Eu acho que assim, a gente tem que dar o direito para ele de se defender. Ele colocou o projeto, agora ele quer uma audiência pública. Ele vai trazer pessoas... Ele quer. A gente quer, ele quer, a gente quer o autor do projeto. Ele vai trazer também. Além de nós, das comissões, nós estamos pedindo para ele trazer. Ele tem que trazer aqui e justificar. Entendeu? Uma audiência pública, trazer a população aqui para a gente levantar a polêmica, para trazer, que nem o pastor justificou aqui. O pastor justificou aqui na vez dele que tem pastor que tem sua opinião, que tem o seu ponto de vista. Eu acho nada mais justo da gente dar oportunidade e achar uma solução para esse problema. Sim. Entendeu? Através de uma audiência pública, nós vamos pedir aqui a presença da prefeitura, até porque não tem aonde colocar esses animais. Hoje morre um cachorro, você não tem um pedaço de terra para enterrar, você vai pôr aonde? Na lata do lixo? Então, eu acho que a gente podia levantar, através de uma audiência pública, levantar essa polêmica, fazer esse debate para a gente chegar num denominador comum. Foi isso que nós justificamos, que eu justifiquei na minha comissão. Aproveitar a polêmica para se criar uma situação de solução. De solução. Um espaço próprio. É isso que eu justifiquei na minha. O que a gente está fazendo, apesar de... Boa noite. Apesar de a gente estar colocando a coisa aqui da seguinte maneira, eu posso ser favorável ou contrário, tem muita gente que tem muita coisa para agregar, para falar sobre isso. Acho que ninguém, 99% das pessoas, aqui, infelizmente, a polêmica que foi gerada não foi de um debate saudável. Existem pessoas que acham que saíram com ofensas contra os autores e defensores do projeto, como se fosse só um problema e não uma coisa para ser discutida. Da mesma maneira que muitas pessoas que defendem o projeto partiram para cima de outras pessoas com ofensas que a pessoa não merecia. Eu acho que tanto quem defende como quem condena o projeto tem que debater de verdade. Nós não vamos ter condição de votar isso aqui, de colocar a coisa, não, eu vou dar um parecer, olha, eu sou totalmente contrário, se eu sei que existem pessoas lá fora que acham que isso aqui é motivo, razão para se fazer para se levantar um debate maior ainda e também para se convocar uma audiência pública. Não é justo que ela não seja convocada. Coloco a minha posição como falei no começo aqui, na primeira reunião, na primeira comissão. Não vou votar a favor, não sou favorável a isso. Não tenho na minha consciência condição de votar favorável a isso. Não concordo com a coisa da maneira como ela está colocada. Sem a menor dificuldade, votaria se houvesse um lugar apropriado e apenas para eles, sem problema nenhum, sem a menor dificuldade. Entendeu? Agora, eu também quero ouvir quem acha que quer ser sepultado com o seu animal. Também gostaria de ouvir uma justificativa lógica, não agredir, como eu ouvi agressões agora de umas pessoas dizendo que a questão era religiosa. Não, a questão não é religiosa. A questão vai muito além da religião, muito além da crença. Porque senão, em lugares onde se acredita que isso é verdade, então você pode sepultar, seria proibido sepultar se não sepultar. Eu acho que animal. Com essa audiência pública a gente dá a possibilidade das pessoas virem aqui. Tem gente favorável, tem gente desfavorável. Isso. Tem uma maioria e tem uma minoria. Mas eu acho que a gente dá a oportunidade de ouvir, que nem o senhor falou aí, de ouvir a opinião e a gente junto achar uma solução. Que não seja no cemitério junto com as pessoas, mas que seja num local adequado. A gente junto achar uma solução. O que de uma certa maneira, Cris, provoca um pouco de preocupação é que, de repente, um projeto desse, ele não vem com a solução, como fazer. Isso. Porque o problema é, se a gente apresenta como fazer e com qual recurso, é uma coisa, mas nós estamos colocando, é responsabilidade nossa colocar no colo do executivo uma coisa desse tipo, e agora que a lei existe, se vira para enterrar o bicho. Não é desse jeito que nós queremos que chegue uma coisa para o prefeito. E até porque não existe uma lei. Hoje não existe uma lei na prefeitura que fala, se morrer um cachorro e quiser enterrar,
Não existe lei que proíba. Então, eu acho que já é um passo, uma oportunidade, a gente até, Casa de Leis, regularizar isso daí. Porque, inclusive, eu andei dando uma pesquisada nessa questão dos cemitérios. Eu acho até que nós estamos aí com as férias do nosso advogado, do parecer jurídico, mas existem algumas questões... por exemplo, de saúde. Por exemplo, o animal vai ter que ter um atestado de óbito, porque se o animal morre com alguma doença de zoonose, né, alguma doença que contamina, ele não pode ser enterrado, ele vai ter que ser cremado, porque ele pode contaminar. Então, a logística para tudo isso acontecer, da maneira que o projeto está sendo colocado, tem que aumentar o número de pessoas para trabalhar no cemitério, tem toda uma logística que não está sendo colocada na lei. Né? E as pessoas que estão recebendo essa informação, até às vezes de uma maneira um pouco distorcida, não estão entendendo que a pessoa faz a opção de colocar o seu cachorro, não é todo mundo, não vai ficar um cemitério misturado, assim, entre aspas. Então, eu acho que falta conscientização. A princípio, o meu parecer é desfavorável por esta ideia da maneira que ela está colocada. O que não é desfavorável é a discussão, é a se achar uma solução remediável para a cultura do nosso município e das pessoas, né? Porque nós já tivemos durante essa semana, ou alguns dias, aonde surgiu o comentário, a gente já viu o quanto é desfavorável esse questionamento. Né? Como você falou, uma grande maioria não concorda e uma pequena minoria concorda. E aí não vem ao mérito do certo e do errado, é simplesmente como as pessoas estão preparadas para encarar. Então, a conscientização, o tempo para ser conversado, e a partir do momento que houve essa polêmica e essa discussão, o que nós podemos tirar de positivo para realmente resolver o problema. Da maneira que a lei está colocada, ela não está resolvendo o problema, ela está gerando uma polêmica, porque ela não tem direções, ela só tem a ideia, mas ela não está dando uma direção definida. Então, da maneira que a lei está, eu sou desfavorável. Agora, eu sou favorável, sim, a uma abertura de debate, a uma conversa, a uma conscientização, a um esclarecimento, porque o zum corre por aí as pessoas acabam aumentando um ponto, transformando a ideia central. Né? Então, é dessa forma. Eu acho que, como foi colocado por outras comissões, talvez essa possibilidade de uma audiência pública abra a questão das opiniões aí, de quem sabe uma solução mais viável. Eu só tenho uma preocupação aqui, que eu não sei se pode ser explicado. Se o parecer não for nem favorável e nem desfavorável, isso pode ser colocado para ser votado? Independente, porque não houve um parecer que se justifique aqui. Nós não temos um assessor jurídico para dizer. Porque, senão, o ideal seria que o parecer fosse contrário. Porque, na verdade, agora, esses pareceres... Porque se nós apresentarmos um parecer vazio aqui, olha, nem isso, nem aquilo, então ele pode botar para votar. Mesmo com todos os contrários. E aí nós vamos, se nós votarmos contrariamente, vai parecer que estamos votando contra um projeto sem ter dado tempo da gente debater e ter trazido as pessoas. Se a gente votar favoravelmente, vai parecer que a gente está fazendo a mesma coisa. Votamos favoravelmente, porque ele foi colocado aqui, todo mundo se assustou e se acuou e votou. Certo? Não estou dizendo que o presidente faria isso, ou que o responsável jurídico pela Câmara faria isso. Mas ele vai esperar e fazer a audiência que foi sugerida pela comissão, ou não? Porque eu acho que eu penso que são duas, dentro da minha, que são duas coisas distintas. Deste projeto há um parecer desfavorável, e sim uma possibilidade de se fazer uma audiência. Eu não sei se uma coisa precisa ser vinculada à outra, entendeu? Nesta maneira que está a lei, ela está desfavorável. Porém, nós gostaríamos que fosse feita uma audiência, convocada uma audiência, para ouvir e criar uma outra situação, com uma outra lei, um outro projeto. Não tem que ser assim? Eu acho que é assim. Ele não vai pôr em votação. Sem o jurídico, ele não vai pôr. Entendeu? O que acho que a gente pode dizer, orientar em momentos fazer desfavorável. Você pode fazer o parecer assim, desfavorável, fazendo essa ressalva, solicitando audiência, igual foi feito o outro parecer da outra comissão. Entendemos que o assunto merece relevância, e então solicitamos que haja uma audiência para que tenha se feita um maior debate e se ouça a opinião pública. Só gostaria de destacar uma coisa aqui que para mim tem uma importância fundamental. Nenhuma liderança com quem eu conversei na cidade
Eu falei com professores, eu falei com universitários, eu falei com gente que ama animal apaixonadamente, com gente que detesta animal, tem tudo isso. E falei por causa da minha função como pastor, com muitas pessoas ligadas à religião. Eu gostaria de entender que ninguém ficou parado, graças a Deus eu tive essa sorte, ninguém ficou parado nos conceitos pessoais. Olha, eu só sou contra por causa disso. Perguntas como essa que a Mara levantou aqui agora. Existe uma questão de saúde que precisa ser pensada. Logística. Entendeu? Logística. Tudo isso foi questionado. Então, eu fiquei feliz porque, sabe, o tema é polêmico, sem dúvida nenhuma. Mas deu para perceber que, tirando dois grupos fanáticos de um lado e de outro, o que são totalmente contrários, que são totalmente favoráveis, sem levar em consideração nenhum tipo de situação, os dois, tirando esses dois pequenos grupos, todo mundo tem alguma coisa para acrescentar, tem uma maneira de ver, tem uma forma de enxergar, e diz, por que não fazemos isso, por que não fazemos aquilo? Quer dizer, isso é importante. Acho que isso valorizou muito o debate. Claro. Entendeu? Poder falar, poder discutir. Inclusive com todas as pessoas que foi conversado, inclusive com comentários feitos na rede social, todas as pessoas se colocam a favor de um local específico para se... Então, as pessoas têm esse sentimento, sim, esse respeito pelo animal, isso é notório. Onde houve o confronto, a dúvida, o questionamento e até o desconforto bastante acentuado, é na questão da proximidade, né, de se utilizar o cemitério que hoje tem para humanos também para os animais. Talvez a questão cultural, a questão ainda das pessoas, né, terem essa tradição e que é muito respeitosa. Eu não me sinto nem um pouco à vontade de ser favorável incomodando uma grande parte da população, porque, na verdade, as pessoas que moram aqui precisam ter o direito de se sentir bem naquilo que fazem. Então, as pessoas deixaram claro, olha, aproveitando, eu acho que o projeto tem a importância, aproveita, nesse momento que está causando a polêmica, a discussão, para se achar uma solução real e que ninguém saia ferido. E que todos possam viver de uma maneira tranquila. Então, eu acho que essa aí é a Então, forma. só para justificar, que eu falei na outra comissão também, o autor do projeto, o presidente aí que colocou esse projeto, como ele defende a causa animal, às vezes ele não foi nem maldoso de fazer um projeto e colocar no cemitério. Eu acho que ele está procurando a solução também para um grupo de pessoas que querem colocar o seu cachorro lá, o seu animal de estimação lá. Então, acho que junto nós vamos conseguir achar solução. Até eu falei na minha comissão que tem uma área que está sendo destinada pela prefeitura para o centro de zoonoses, uma área até parece que considerada, e eu acho que seria propício, talvez, fazer o cemitério junto com o centro de zoonose e deixar um espaço para isso lá. Eu acho assim, todo mundo criticando, jogando pedra, que nem como se fosse Judas, numa pessoa que fez um projeto de lei, às vezes foi até ingênuo no projeto que ele fez, de falar do cemitério, às vezes procurando só uma justificativa e uma saída. Eu acho que junto aí nós vamos conseguir achar uma saída aí e arrumar um local adequado para que seja colocado esses animais aí. Porque quando a gente vai debater isso, se você levar apenas pelo lado da paixão da coisa, nós vamos criar um problema muito sério, desnecessário. As ofensas que foram lançadas, elas são completamente desnecessárias, elas não fazem sentido, certo? Agressividade, xingamento, chamando de ignorante. Todas as pessoas que foram chamadas, eu represento todas as pessoas, 90% das pessoas que foram chamadas de ignorantes, porque eram contrários ao projeto que eu sou, certo? Mas eu não me considero ignorante em questão de saúde animal, não me considero ignorante em questão... Eu sei que eu tô de saúde humana, certo? Não me considero ignorante em questão de respeito à tradição do nosso município, mas acontece que às vezes a pessoa maltrata o próprio filho, e não é o caso aqui de ninguém que colocou isso, e depois sai berrando para o meio mundo que está defendendo a causa animal. E nós temos, então, que conversar com pessoas que não estão nesse patamar. A gente tem que conversar com pessoas que têm coisa para acrescentar.
certo? Tem coisa para dizer, ó, nós vamos fazer e vai ser legal, vai ser bom, nós vamos trabalhar essa área. Agora, abrir espaço para ofensa é o que não foi, é o que infelizmente aconteceu. Foi estimulado com algumas críticas, e infelizmente do próprio presidente da casa, com a história da melancia, certo? Então é preciso prudência, já que lançamos um projeto polêmico, seja ele qual for, não se ofende pessoas, certo? Porque você está dando uma atacada em alguém que realmente pode ser um desafeto seu, mas atinge pessoas que não têm nada a ver com isso. É só esse cuidado que a gente tem que ter. Porque as pessoas... Independente, só para encerrar a minha parte aqui, independente de ser totalmente contrário, e ainda seguir votando contrariamente, só vou votar favorável se houver um local próprio para animais, ainda que eu tenha esse parecer, eu estou totalmente disposto a ouvir qualquer pessoa, por mais que ele seja contra, a favor daquilo que eu sou contra. Estou totalmente disposto a escutar as ponderações dele. Quem sabe ele me convence. Eu só sou radical até você me convencer do contrário. Eu posso mudar de opinião, mas você tem que ter a competência de me mudar de opinião. Agora, me ofendendo, não vou mudar nunca, jamais. Porque eu acho assim que, a princípio, eu acho que é importante, né, que a gente esteja falando isso, as pessoas têm o direito de ter a sua opinião. Às vezes parece absurdo a pessoa ser contrária para quem tem aquela visão do superafeto ao animal, e também é super compreensível que tenham pessoas que tenham esse sentimento. O que o pastor está tentando colocar, que eu acredito que seja isso, é que há um desrespeito, como se fosse Corinthians e Palmeiras. Quer dizer que se eu não sou do outro time, o juiz vai colocar a mão e tudo bem na bola, eu vou defender. Não é assim, a pessoa tem o direito. Eu acho que isso tem que ficar claro para a população. Quem acredita que seja viável e é bacana, eu vi tantas pessoas fazendo comentário, puxa, que bacana, eu gostaria que o meu cachorro ficasse comigo. Ela tem aquele afeto, ela não está falando isso para ser por heresia ou para ofender ninguém, ela tem aquele sentimento e tem que ser respeitado. E também tem gente que abomina, porque diz, poxa vida, cachorro é cachorro, gente é gente, também tem que ser respeitado. Agora fica as ofensas, quando eu tenho minha opinião e a defendo, quer dizer que aí eu, como o pastor falou, eu vou ser ignorante? Não, cada pessoa tem o direito, democraticamente, de dar a sua opinião. Agora, se a maioria não está confortável, então nós não podemos ser favorável. Porque, embora eu pessoalmente possa ter a minha opinião, eu vivo numa comunidade, eu vivo com as pessoas, e nós saímos na rua, e nós vimos pessoas de idade, pessoas inconformadas, até mesmo por critérios que elas já vêm, é um lugar santo, elas têm esse entendimento, e é uma grande maioria que está pensando assim. Então, é nesse sentido, não é porque eu não concordo com a opinião do outro, é que eu devo ofender, ou devo agredir, ou devo desrespeitar, ridicularizando. Aí sim, nós estamos criando uma situação que não seria nem decente para um ser humano, né? Aí o pessoal que está falando aí da causa e do fanatismo está desvalorizando a qualidade humana. A qualidade humana tem que ouvir, tem que respeitar. A princípio, há um parecer desfavorável pela forma que o projeto foi colocado, sem muita consistência, sem determinações, sem direções, sem explicações, né? Ficou muito vago, e vamos abrir sim conversa, vamos ouvir todas as pessoas, como a Mara falou, como o pastor falou, de opiniões diversas. Nós estamos aqui para atender a população, e se tiver base legal, constitucional, e o mérito for realmente justificado ou não, nós estaremos aqui para fazer a avaliação. Porque eu acho que cada vez mais fica claro essa necessidade do respeito, da divergência de opinião. Né? Então, acho que a gente já pode fazer o nosso parecer, né, para poder pronunciar. Os outros são todos do jeito que estão. Tá? Aqui, vamos. Esse aqui. Valeu o projeto? Isso, então como ela Não, deixa eu fazer. Então ainda não vamos fazer. Depois do debate a respeito desse projeto, que foi realmente o que mais suscitou as nossas discussões, eu peço à vereadora Mara que faça a leitura dos projetos que não foram lidos na primeira comissão, para que a gente tenha mais tempo, aproveite melhor o nosso tempo, para depois os pareceres serem apresentados. Projeto de lei do Legislativo 02, dispõe sobre serviço voluntário e dá outras providências. Considera-se serviço voluntário, para os fins desta lei,
atividade não remunerada prestada por pessoa física, entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos que tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador de serviço voluntário dele, devendo constar o objeto e as condições do seu exercício. O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar nos empenhos das atividades voluntárias. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. Autoria, o vereador Nelson Alex Parente. Você tem o parecer desse? Favorável. Sim. O parecer já está no... Você tem o parecer, por favor, só para que a gente possa fazer a votação. Projeto de lei número 10, regulamenta o funcionamento... Não é esse? Não. Projeto de lei do Legislativo 02. Do voluntário. Eu teria, desculpa, eu teria a sequência. Está na hora da... Projeto de resolução número 2. Legislativo, acho que tem outra aí. 2018. Projeto de lei do Legislativo número 2 de 2018 dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. A propositura em análise não apresenta óbice quanto aos procedimentos formais, de modo geral apresentam os requisitos necessários ao processo legislativo. Deste modo, o projeto está apto a ser submetido ao plenário para ser liberado sobre o viés político. Projeto de resolução 02 de 2018. Institui o minuto parlamentar na Câmara Municipal de Dois Córregos. Artigo 1º. Fica instituído na Câmara Municipal de Dois Córregos o minuto parlamentar. Artigo 2º. O minuto parlamentar acontecerá através da prestação de serviços de radiofônicos AM ou FM, de publicidade e divulgação em caráter educativo, informativo ou de orientação social, de atos, projetos, leis e demais atividades realizadas pelo Poder Legislativo Municipal. O minuto parlamentar deverá seguir as seguintes especificações dos serviços a serem realizados. Primeiro, as inserções serão executadas diariamente de segunda a sexta-feira, sendo que pelo menos 9 inserções diárias e 1 minuto cada deverão ocorrer entre 6 e 18 horas, no formato de rodízio dos vereadores, na sequência a ser apresentada pela Câmara Municipal. Segundo, a produção e apresentação dos textos ficarão a cargo da empresa contratada, podendo ocorrer modificações a pedido da presidência da Câmara. 3. Na necessidade de alteração do texto enviado à contratada, fica estipulado o prazo mínimo de 24 horas para substituição do mencionado. 4. Não será admitida a gravação de texto com a voz do vereador, devendo a interlocução ser providenciada a cargo da contratada. 5. Deverá acompanhar mensalmente a nota fiscal ou recibo, cópias dos textos divulgados e arquivo digital com as gravações dos textos e planilhas detalhadas, nas quais deverão constar os dias e horários das inserções. Artigo 4º. Durante os períodos eleitorais estará suspenso o minuto parlamentar. Artigo 5º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação. Projeto de autoria do vereador Nelson Alex Parente.
Então, aqui está dando autonomia da presidência alterar o meu Então, texto. nós colocamos uma emenda. Eu acho que precisa de uma ideia, né? Precisa ser conversado. Não no parecer, né? É, pode ser Parecer favorável. favorável, depois você faz a emenda. Porque eu acho que A emenda no projeto se a gente é vai outro mandar o passo. nosso texto, esse texto tem que voltar para nós e nós darmos o aval se é o que nós queremos, senão fica arbitrário. E ele vai olhar, ocorrer modificações, textos ficarão a cargo da empresa contratada, produção. Eles vão mandar um texto que ele vai elaborar. Aí depois, podendo ocorrer modificações do pedido da presidência, então eu pego, mando um texto e ele manda mudar. Tem que ser a pessoa. Você fazer uma emenda, pensar e fazer uma emenda em cima. Né? Fazer uma emenda, vamos estudar e colocar uma emenda em cima do projeto. Parecer favorável. Sim. Favorável ao projeto. Tá. Leitura do próximo. Projeto de resolução número 2, institui o minuto parlamentar na Câmara Municipal de Dois Córregos. A propositura em análise não apresenta óbice quanto aos procedimentos formais, de modo geral, apresenta os requisitos necessários ao processo legislativo. Deste modo, o projeto está apto a ser submetido ao plenário para ser liberado sobre viés político. Voto favorável. Voto favorável. Aprovado. Ofício número 10 de 2018. Com as homenagens devidas, estamos encaminhando para apreciação dessa egrégia casa o projeto de lei que regulamenta o funcionamento da Feira do Produtor e da outras providências. A Feira do Produtor acontece em Dois Córregos há quase 30 anos, sendo, portanto, uma tradição no município. Decorre que não há na Prefeitura qualquer norma que a tenha regulamentado, existindo, portanto, o evento semanal apenas informalmente. Portanto, de todo oportuno que exista regulamentação, a fim de que haja um mínimo de regras a serem seguidas, como ainda instâncias com poder de organização, orientação e fiscalização. Como se afere pela proposta de lei, há estabelecimento, condições e responsabilidades, como ainda a criação de uma instância formada, parte pela administração e parte pelos produtores, para gerir o processo. A lei também possibilitará a administração interferir para proteger os verdureiros, produtores rurais de eventuais atravessadores que buscam utilizar o espaço apenas como local de comercialização, prejudicando, portanto, aqueles a quem a iniciativa deve beneficiar. Como se pode notar, a proposta de normatização não é complexa, estabelecendo apenas regras básicas, podendo, se o caso, ser aprimorada por essa egrégia casa com formulação de emendas. Projeto do prefeito Rui Favros. Leitura do parecer. Projeto de lei número 10 de 2018, regulamento o funcionamento da Feira do Produtor e da outras providências. A propositura em análise não apresenta óbice quanto aos procedimentos formais, de modo geral, apresenta os requisitos necessários ao processo legislativo. Deste modo, o projeto está apto a ser submetido ao plenário para ser deliberado sob viés político. Parecer favorável, vereador? Parecer favorável. Favorável. Aprovado. O que eu ia dizer é o seguinte, os três próximos projetos, as leituras já foram feitas anteriormente. Só queria pedir para Cristina que fizesse a leitura dos dois pareceres, do 9 e do 11, para depois terminar isso do legislativo. Projeto de número 9, 2018, estabelece normas para a concessão do auxílio pecuniário para custeio de transporte de estudantes do ano de 2018 e da outras providências. Esse caso aqui não tem que colocar que vai fazer emenda? Não. Não é necessário? Emenda outro passo. Se gera emenda. Não, no parecer não. Depois você vai fazer aqui, olha que você Porque você pode fazer o parecer hoje e lembrar da emenda amanhã. A propositura em análise não apresenta óbice quanto aos procedimentos formais, de modo geral, apresenta os requisitos necessários ao processo legislativo. Desse modo, o projeto está apto a ser submetido ao plenário para ser deliberado sob viés político. Favorável? Favorável. Aprovado. Projeto de lei número 11, 2018,
Emendas. Autoriza o Executivo Municipal a pagar subvenção da Associação SOS Assistência Animal no exercício de 2018 e da outras providências. A propositura em análise não apresenta óbice quanto aos procedimentos formais. De modo geral, apresenta os requisitos necessários ao processo legislativo. Desse modo, o projeto está apto a ser submetido ao plenário para ser deliberado sobre viés político. Aprovado. Favorável. Agora a gente tem que elaborar o projeto relacionado Esse aqui. ao sepultamento. Na verdade, sobre esse projeto, nós somos desfavoráveis a este projeto apresentado, mas pedindo audiência pública, outros meios para que seja debatido até para solucionar, procurar uma solução aí para o problema, né? Desde o pronunciamento desta lei na sessão ambiental, as polêmicas foram intensas, né? O que nos leva a uma maior reflexão, né? De que da forma que a lei está sendo posicionada, ela não é favorável, não tem como ser favorável. Porém, você aprovar da maneira que ela é legítima, ela está colocada. Porque está gerando, né? Na verdade, isso precisa ser feito um estudo, precisa ouvir opinião pública através da audiência. Quem vai digitar? O que eu vou digitar? Pode ser lá. Não precisa ser aqui? Aqui ou lá, pode ser lá. Eu tenho um modelo pronto, mas... Tem que ficar mas nós vamos... ao vivo, né? Não tem que ficar ao vivo você escrevendo? Eu falando? Manda o Leonardo digitar. Cadê o aqui. Leonardo? Ô, Leonardo, Manda o Leonardo digitar aqui e você vai passando Aí para vocês me ele. ajudam você precisa digitar o parecer aqui, ó. Para agilizar. Que número foi a sessão anterior? Acho que sessão foi a anterior. Tá aí com alguma coisa da sessão anterior aqui. O dia, você fala? É. Foi quinta-feira, foi que sessão? Foi a primeira sessão ordinária? Volta no número 1. É a primeira sessão ordinária? Do Começa do ano é a primeira. É. De 2018. É que foi com o Mauricinho lá, acho que para fazer parecer. Pode colocar assim, né, o projeto de lei em análise, né, em questão, está muito inconsistente ou sem determinações. Eu acho que tem que ser colocado dessa maneira. Isso, acho que só coloca assim, ó. Nosso parecer como ele, o parecer como a lei foi apresentada, como a lei foi apresentada, nosso parecer é contrário, pois carece de um debate ainda maior e aí coloca como a realização de uma audiência pública para que possa sofrer as adequações necessárias, de maneira bem simples, não complica muito. Eu sou muito... quando eu escrevo as coisas, eu gosto de tudo... O Rock sempre me corrigia com essas coisas. Eu sou escritora, né, de romance. Então, aí você começa, você Começa a contar a história, você começa a não contar uma história, pode ser mais... pode ser bem Porque mais isso vai difícil. ficando até cansativo, até, assim, não nesse projeto, mas em todos os projetos. A gente tem que dar
Explicação 10, 15 parecer depois numa sessão, isso fica cansativo, né? eu gosto então, pelo de menos, tudo muito- então, mas pelo menos, porque na verdade, porque depois, se além do você ler, ainda você fala, entendeu? Aí você Porque justifica, aquela depois história, você né, fala. O cara fala assim, por que você não gosta disso? Tem gente que diz, olha, eu não gosto disso por causa disso, disso, isso. Eu respondo, por que não? É simples assim, não é? Às vezes a gente quer justificar, e às vezes fica mais comprido que Mas esperando segundo o fazer parecer, Mas como estava com uma pendrive só, já estava na metade. Então, acabei lá para desinstalar lá. Tem que instalar aqui agora. Desinstalar a pendrive lá e instalar aqui. Pode sair aqui e fazer lá com o Juninho? Não, lá comigo você podia ter que fazer. Não, mas é que... o seu não está aqui? Não dá para você fazer o parecer aqui? Faz com o Juninho mesmo. Não, agora já está vindo. Agora já desinstalou lá. Já falou que não podia sair daqui, que Na tinha que ser verdade, feito é um aqui? bem simples. Não, ele falou que ele não pode sentar aí. Quem? Na minha sala você pode. Não, o Juninho não ele quer. não mata com a função dele. Entendeu? Eu só não tô ligando. Para ser aqui tem que ser o Leonardo, entendeu? Então agora está desinstalando lá. Eu podia colocar isso aqui mais ou menos assim, ó. Conforme a convocação da Previdência, os caras do PSC inventaram de botar no número que eu fui contar, hein? Conforme a convocação da Previdência, a casa vai até aqui, ó. Eu só não A queria relatora copiar. dessa comissão, Queria fazer então, da mas nossa aqui, linguagem. A relatora dessa comissão decide, ou opina, sei lá, Tem que pegar 2 pendrive, deixar um aqui e um lá. Deixa 2. Para não ter que ficar instalando, desinstalando. Tem que ir adequando, né? Tem que ir adequando. Tem que comprar, porque senão tem que entrar muito. Vai chegar 2, 3, e aí isso vai ficar só para isso. Então, Eu não tiro nem a pendrive da IPI, eu vejo na notebook e já instalado. entendi. Estamos em fase de testes, né? De adaptações. Já saiu o resultado da concurso? Dia 24. Como Certo. pré-resultado, podendo Quem foi recursos. que- Não, vai ser 24. Hoje é? Hoje é 21. Só a segunda. Saiu da faculdade só, né? É. Quer mandar uma mensagem falada, rapaz? Como é que você vai entender? Vai ler para ela como vai se dar. Isso está até bonito. Interno, este relator emite parecer desfavorável para o projeto, na forma em que ele se encontra. Ponto. Necessitando de mais estudos em todos os aspectos. Portanto, gostaria de audiência pública para que talvez outras formas possam surgir para o sepultamento dos animais domésticos. Colocadinho, né? Está resumido em prática. Tá bom, Mário? Como que é? Tá bom. Vai. Regimento interno, né, deste relator, no caso for relatora, emite parecer desfavorável para o projeto na forma em que ele se encontra. Ponto. Necessitando de mais estudos em todos os aspectos. Portanto, gostaria de uma audiência pública para que talvez outras formas possam surgir para o sepultamento Ótimo. dos animais domésticos. Perfeito. Eu fiz lá para ele, né? Tá ficando bom. Parabéns. Eu vou aprender. Vou morrer. Ficou bom. É isso daí. Cadê? Dia 21 de dezembro, Maria Cristina, então por aqui, ó, relatora. Pode fazer alguma coisa igual dos outros? Pode fazer nada igual dos outros. Mas aí, você vai mudar sua palavra lá. Isso aí, ó. A ideia é a mesma, né? Pelo que eu entendi, é o que você falou. É, exatamente é isso. Então, seja o que Deus quiser. Vamos imprimir. Ai, será que sai até os cabelos da gente? Não sei se é essa. Isso que eu falo pra você. Não sei se é A Tati também não tá aí? Hã?
revisando a mesma daí, Tati? Não. Deixa eu ver se vai sair. Eu tô com isso. Vai votar no Bolsonaro? Tá fechado já, né? Fecha 6 horas a loja. Mas eu tô subindo a receber um aluguel aí. E se você falar com o endereço, eu já vou passar a pegar. Eu posso pegar se você quiser. Ou se quiser levar no lixo, não tem problema. Surgiu do paper dessa cadeira. Eu tô terminando uma sessão de câmera. Ah, especulação tem de todo lado. Né? Não é especulação. Tchau, tchau. Tchau. Tem nada a ver com especulação. Isso aqui é um número. Sexta-feira você não vai ter aqui. O baita não veio não. Sexta-feira eu vou estar em São Paulo. Eu ia estar em Tupã. Veio uma disco ali, vai ter em São Paulo. Até São Paulo, de lá, nossa. Quanto dá de São Paulo em Tupã, gente? É longe. É longe para dentro. Eu tenho que estar em Tupã. Mas não tem jeito, eu vou ter que estar em Tupã. Eu vou ter que ir de avião, porque Tupã dá uns 5, 6 horas. Mas eu vou ter que estar em Tupã. Você vê? Que horas em São Paulo e que horas em Tupã? Confere se não sou errado. Eu tenho uma cerimônia às 3 horas em São Paulo. Deve acabar lá pelas 5. Apresentadas e encerradas as nossas ponderações agora sobre os projetos, quero convocar a próxima comissão, que acho que é a comissão de obras, né? Precisa ler isso aí. Precisa ler esse parecer. Precisa ler, né? Nós não lemos o parecer. Desculpa, então nós vamos fazer, mais uma vez, apesar de ter sido feito o debate aqui, vamos fazer a leitura do parecer sobre o projeto de sepultamento dos animais. Conforme a convocação, projeto número 03, conforme a convocação da presidência desta Casa para a segunda sessão ordinária de 2018, e de acordo com o artigo número 40 do regimento interno desta comissão, esta relatora emite parecer desfavorável para o projeto na forma em que ele se encontra, necessitando de mais estudos em todos os aspectos. Portanto, eu gostaria de uma audiência pública para que talvez outras formas possam surgir para o sepultamento dos animais domésticos. Favorável? Desfavorável? Encerrado, então. Próximo é obras. Leonardo.
ser rapidinho. Nossa, tem outro Viu? parecido. Ah, tem outro então. Fala qual que é. É da feira. A feira você está favorável? Vai, vamos. É. Não sei. Ah, essa cadeira é horrível. Hã? Eu não vi. Ô filha, essa cadeira é horrível. Essa cadeira é horrível. Tinha que estar aqui bem. Eu sou presidente, estou no meu horário, estou atrasada porque me atrasaram. Tá. Ainda tá? Talvez. Vou ir lá com o Guilherme Mussi hoje. É? É, ele tá em Brasília, né? Eu vi um negócio no Face da Marta Suplicy, né? Ai, que pressão, não, meu. Só que eu não vou pôr no Face já. Fui falar com o Isaías primeiro, ver o que eles conversaram. O que o PP vai fazer? Federal, nível federal. A nível federal? Ah, O Guilherme Mussi é muito amigo dos caras do PSDB. Pega bem, É verdade. né? Vai ficar Então eu claro. não sei, né? Mas depende também. Fez a observação lá, agora vocês leem. Tá. Cadê? Esse é isso. Não, isso daí é outros. Nossa, a cadeira aqui é ruim. Vocês vão mesmo. ficar loucos, hein? Não, meu. Nossa A Senhora. minha tá boa, minha cadeira. Ah, essa aqui tá horrível, essa aqui vem pra frente. Ô, bem, você é almoço? A rodinha da minha cadeira? Ah, deu uma gambiarra hoje, mas o Beto vem amanhã. Não, o Beto vem amanhã trocar as rodinhas. Tá. Ah, porque tava horrível. Por que a do Tião é diferente da minha? A do Tião é de reta. A minha é tudo cheia de brincadeira. Você Brincadeira. vai declarar aberta. Todos os projetos já foram lidos. Se você quiser pedir para dispensar a leitura dos projetos, você pode. Que já Vem cá, fazer a leitura do parecer. nós vamos dar parecer de quantas comissões? De quantos projetos? Obras. Obras tem esse aqui que é dos animais. Eu E acho da, que é e da. Eu acho que é só os animais. Não, né? Deixa eu não. ver. É também da feirinha, da feira. Deixa eu Aqui, pegar. da feira. Tá, deixa eu pegar. Você quer fazer um favor pra mim, Júnior, pegar minhas coisas ali? Isso, pega tudo pra mim fazer um favor. Obrigada, bem. Aqui já tá. Aqui.